Então, pessoal, vamos lá partir para a nossa aula de número 3, que hoje nós vamos ver o advérbio, né? Na verdade, mais uma classe gramatical. Sabemos que as palavras da nossa língua, né, da língua portuguesa, são divididas em classes gramaticais, de acordo com a função que elas exercem dentro de uma frase, de uma oração. Nós, nas aulas anteriores, vocês, nos anos anteriores, já viram algumas classes gramaticais, como o artigo, como o substantivo, o adjetivo, que é aquela palavra que dá qualidades ao substantivo, pronomes. Na aula passada, inclusive, nós vimos o verbo, que é uma classe gramatical, né? Verbo no modo indicativo, nós vimos os verbos no modo imperativo. E hoje nós vamos avançar para um novo assunto da nossa gramática, que é o advérbio, né? Então vamos conhecer, de fato, né, o que vem a ser o advérbio. A própria palavrinha, ela deixa uma ideia aí que o advérbio tem alguma coisa a ver com o próprio verbo. Será que de fato isso acontece? Então vamos ver qual é o conceito do advérbio. O advérbio é a palavra invariável. Se é invariável, ela não sofre variação, que se relaciona principalmente com o verbo, indicando a ele circunstâncias. Circunstâncias essas que podem ser circunstância de negação, de intensidade, de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de dúvida e etc. Então, ou seja, o advérbio é aquela palavra que está principalmente relacionada ao verbo, atribuindo a ele circunstâncias que nós vamos ver, que são algumas, como negação, intensidade, tempo, lugar, modo e etc. Na prática, a gente compreende que, analisando essa frase aqui, ó, amanhã acordarei melhor. Então, se anteriormente eu vi lá no conceito de advérbio que é a palavra que está relacionada ao verbo, atribuindo ao verbo circunstâncias, aí nessa frase aqui eu vou identificar o verbo. Qual é o verbo da frase? Amanhã acordarei melhor. Acordarei, que vem do verbo acordar. Qual é a palavra que está se relacionando com o verbo acordarei, colocando aí uma circunstância para a condição do acordar? Aí eu tenho a palavra amanhã. Então, amanhã é o advérbio relacionado ao verbo acordarei, que dá ao verbo acordarei a circunstância de tempo. Amanhã está relacionado, está se referindo a tempo. Então, amanhã é um advérbio de tempo relacionado ao verbo acordarei nessa frase específica. Então, tem acordarei, que é o verbo, e tem amanhã, que é o advérbio. Na frase aqui embaixo, este livro aqui é meu. Qual é o verbo aí? É. Vem do verbo ser. E que palavra está diretamente ligada ao verbo é, no caso o verbo ser? Aqui. Dando a ideia da circunstância de lugar. Aqui, não é ali, nem é lá atrás, é aqui. Este livro aqui, esse que está aqui na minha mão, ele é meu. Então, nós temos o é, que é o verbo, do verbo ser, e aqui, que é um advérbio. Então, ou seja, aquela palavra que diretamente está ligada principalmente ao verbo, atribuindo ao verbo circunstâncias, nós vamos classificar como advérbio. Então, quais são as circunstâncias que o advérbio pode atribuir ao verbo? Nós vamos ter as circunstâncias de lugar, como aqui na segunda frase, aqui é um advérbio de lugar. De tempo, como na frase aqui em cima, amanhã acordarei. Amanhã é um advérbio de tempo, porque a circunstância aqui é exatamente o tempo que foi colocado nessa situação. O advérbio de modo, de intensidade, de negação, de afirmação e de dúvida. E quais palavrinhas eu posso classificar como advérbio de lugar, tempo, modo, intensidade, negação, afirmação ou dúvida? Nessa tabelinha aqui vocês encontram. Então, os advérbios de lugar são aqui, ali, lá, atrás, perto,
longe, abaixo, acima, adiante, dentro, fora, além, onde e etc. Toda a palavra que estiver relacionada ao verbo, atribuindo a ele circunstância de lugar, nós vamos classificar como advérbio de lugar. Então, advérbio de tempo, nós vamos ter hoje, amanhã, ontem, agora, sempre, depois, já, antes, nunca, tarde, cedo, jamais, raramente e etc. Advérbio de modo, bem, mal, assim, depressa, devagar e a maior parte daqueles que terminam em mente, como calmamente, suavemente, etc. O advérbio de intensidade, nós vamos ter bem, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tanto, tão e quase. Advérbio de negação, não, tão pouco, absolutamente, etc. De afirmação, sim, certamente, realmente, com certeza e etc. Advérbio de dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, acaso, porventura. Então, nessa tabelinha, nós encontramos as circunstâncias em que o advérbio ele é colocado, advérbio de lugar, de tempo, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. E nós temos aqui exemplos de palavras que a gente classifica como advérbio, nessas circunstâncias que a gente citou agora. É importante lembrar que o advérbio, lá no iniciozinho, quando eu estava dando o conceito, dizendo que é advérbio, eu disse que ele principalmente se relaciona, se refere, oferece circunstâncias ao verbo, mas não é regra. Eu disse principalmente, porque, por exemplo, os advérbios de intensidade, que a gente viu aqui na tabelinha anterior, advérbio de intensidade, que é bem, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tanto, tão, quase. Esses advérbios aí, que são os advérbios de intensidade, eles podem intensificar não apenas o sentido de um verbo, mas de um adjetivo ou de um outro advérbio. Como assim? Vamos ver aqui no exemplo. Senti uma dor muito forte no meu peito. Então, nessa frase aqui, o verbo é sentir, do verbo sentir. Mas o advérbio de intensidade é a palavra muito. E ela não está ligada ao verbo, ela está ligada à palavra forte. Muito forte, é algo que está além de forte, né? É algo que é muito grande. Então, o muito, que é o advérbio de intensidade, ele inferiu, ele ofereceu circunstâncias à palavra forte. E se a gente for classificar aqui na palavra, na frase, aliás, a que classe gramatical forte pertence? Forte não é verbo, forte não é um outro advérbio, forte é um adjetivo. Quando eu digo menino forte, mesa forte, é a qualidade que eu estou dando àquele substantivo. Então, o advérbio de intensidade muito está se relacionando ao adjetivo forte. Como, por exemplo, aqui, ó, forte é o adjetivo, muito é o advérbio de intensidade. Nessa outra frase aqui, eu fui muito mal atendida por ele. Eu fui, do verbo ser, ó, fui é o verbo ser. Mas muito não está relacionado a fui. Muito está relacionado a mal. Eu fui mal atendida. Não, eu fui muito mais que mal atendida. Eu fui muito mal atendida. Então, muito está relacionado a mal. E mal, pessoal, é um outro advérbio. Mal é advérbio de modo. Quando eu digo bem, mal, é o modo como algo aconteceu. Então, aqui eu tenho, ó, mal, que é um advérbio de modo, muito, que é o advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade nessa frase está relacionado a outro advérbio. Na frase de cima, o advérbio muito de intensidade está relacionado ao adjetivo. Então, a gente precisa entender essa regrinha e deixar claro na cabecinha da gente que os advérbios de intensidade, eles podem sim, não apenas se relacionar com o verbo, mas eles também se relacionam a um adjetivo, intensifica
um adjetivo intensifica outro advérbio de modo, certo? Mal, muito mal. Então, o advérbio de intensidade, muito, intensificou o advérbio de modo mal. O advérbio de intensidade, muito, intensificou o sentido do adjetivo forte, muito forte. Ok? Somente repetindo. Advérbio é aquela palavra que na frase tem a função de se relacionar com o verbo, atribuindo a ele circunstâncias que podem ser de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de negação, de intensidade. E é bom lembrar, é importante lembrar, que os advérbios de intensidade não vão apenas se relacionar com o verbo, mas também vão intensificar o sentido de um adjetivo ou de outro advérbio. Os advérbios de intensidade, eles podem sim intensificar ainda mais o sentido do adjetivo ou de outro advérbio, como a gente viu aqui nesses dois exemplos. Daí eu tenho aqui algumas frases. Aquela casa ali é a minha. Ali aqui é um advérbio. Está relacionado ao verbo é, que é do verbo ser. O menino estudava calmamente para o exame. Calmamente é um advérbio relacionado ao verbo estudava. É a forma como o menino estudava. Ele é muito forte. Ó, muito aqui, advérbio relacionado a forte. Não está relacionado ao verbo, mas está relacionado ao adjetivo. Não gosto de frutas. O verbo aqui gostar, gosto. E o não relacionado ao verbo, que é o advérbio. Com certeza, irei à festa do João. Com certeza é o advérbio que está relacionado ao verbo irei, que vem do verbo ir. Talvez vá hoje à casa do Rodrigo. Vá é o verbo ir, eu tenho talvez relacionado ao verbo e hoje também relacionado ao verbo. A gente viu no slide anterior que os advérbios, eles se classificam como advérbio de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, de intensidade, de negação. Então, vamos classificar. Aquela casa ali é a minha. Esse advérbio ali, automaticamente, nos traz à mente a ideia de quê? De tempo, de modo, de lugar. Obviamente, de lugar, né? Então, ali é um advérbio de lugar. O menino estudava calmamente para o exame. Calmamente é a forma como ele estudava. Então, aqui é o modo como ele estudava. Então, calmamente vem a ser um advérbio de modo. Ele é muito forte. Muito é uma expressão que deixa as coisas com sentido elevado, ainda maiores. Então, dá aquela ideia de intensidade. Então, muito é advérbio de intensidade. Não gosto de frutas. Não gosto de fruta é o contrário da expressão gosto de frutas. Então, o não tem a função de negar essa frase. Então, não é advérbio de negação. Com certeza, irei à festa do João. Com certeza aí, ó, está afirmando que eu vou à festa de João. Então, por ser uma afirmação, nós temos aqui um advérbio de afirmação. Talvez, eita, ficou a dúvida no ar. Vá hoje, se referindo a tempo, à casa do Rodrigo. Então, aí eu tenho dois advérbios. Um, que é talvez, advérbio de dúvida. E hoje, advérbio de tempo. Então, é importante ler a frase, analisar bem, identificar o verbo, identificar aquela palavra principal que está atribuindo circunstâncias ao verbo. Essa palavra vai ser o advérbio e depois classificar como advérbio de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida. Não tem segredo. Compreendeu o que é advérbio? É a palavra que na frase tem a função de se relacionar principalmente com o verbo, oferecendo a ele circunstâncias essas que podem ser de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Lembramos que o advérbio de intensidade, ele não apenas se comunica com o verbo, mas ele também pode intensificar o sentido de um adjetivo ou de outro
advérbio, como a gente viu naquele exemplo anterior, nessa frasezinha aqui, ó. Senti uma dor muito forte, muito. É o advérbio de intensidade, mas não está conversando com o verbo, está conversando com o adjetivo forte. Então, muito forte. Adjetivo e advérbio de intensidade. Na outra frase, eu fui muito mal atendida por ele. Mal é um advérbio de modo e muito é um advérbio de intensidade. Então, no caso dos advérbios de intensidade, eles podem intensificar o significado do adjetivo, como na primeira frase, ou de um advérbio de modo, como na segunda frase. E tem uma curiosidade aqui que pra gente muitas vezes nos deixa muitas dúvidas. Quando a gente vai escrever mal, estou escrevendo a frase andei, né, estou mal de saúde. Eita, esse mal é com U ou é com L? Então, para que a gente compreenda e tire essas dúvidas, nós vamos entender que mal com L é escrito na frase com L, quando na frase ele tem função de um advérbio. E o mal com U é escrito com U, quando na frase ele tem a função de adjetivo. Nós temos aqui, ó, essa tirinha e tem dois personagens conversando. Um afirma, eu estou do lado do mal. Aí o outro diz, não, vem pro lado do bem. Aí ele diz, não, é bom ser mal. O que o lado do bem tem de bom? Aí o colega diz, bom, bom. Então aqui nessa tirinha nós temos a palavra mal com L, a palavra mal com U e eu tenho o contrário delas, que é bem e bom. Porém a gente tem que entender, qual é o contrário de mal com L? É bom ou é bem? Qual é o contrário de mal com U? É bom ou é bem? O contrário vai depender exatamente da função que mal tem na frase. Se for advérbio, o antônimo de mal com L vai ser bem. Se for a função de adjetivo, o antônimo de mal com U é bom. Por exemplo, aqui, ó, mal. Adjetivo, que vai estar conversando com o substantivo, oferecendo características ao substantivo. O antônimo de mal com U é bom. A gente vai escrever mal com U numa frase, toda vez que for possível trocar mal por bom e a frase não soar estranha. Mal, como advérbio de modo na frase, tem como antônimo a expressão bem. Então, mal com U, o contrário é bom. Mal com L, o contrário é bem. Na prática, nós vamos ver aqui na frase. A sala de Mariana estava tracinho organizada. A sala de Mariana estava bem organizada ou estava bom organizada? A expressão bom aí não soa bem, né? A sala de Mariana estava bom organizada. Não, seria bem. Então, se aqui se encaixa perfeitamente a expressão bem, automaticamente nós vamos escrever mal com L aí, não mal com U, porque o contrário de mal com U é bom. Não seja um mau irmão com U ou mau irmão com L. E me ajuda a organizar a sala. Não seja um bom irmão ou não seja um bem irmão. Aí se encaixa melhor a expressão bom. Então, se é bom, o mal aí vai ser com U, porque ele vai ter a função de adjetivo. Bom irmão, mau irmão. É a qualidade que está sendo atribuída ao substantivo irmão. Então, mal, com U. A reunião foi mal direcionada, por isso teve mau resultado. Aí eu tenho para preencher com mal com L ou mal com U. Vamos trocar pelas expressões bom ou bem? A reunião foi bem direcionada ou a reunião foi bom direcionada? Por isso teve bom resultado ou por isso teve bem resultado? Soa bem, a reunião foi bem direcionada. Por isso teve bom resultado. Então, se a reunião foi bem direcionada, no lugar de bem, eu coloco mal com L. Por isso teve bom resultado, no lugar de bom, eu boto mal com U. Contrário de mal com L, bem. Contrário de mal com U, bom. Toda vez que eu tiver mal com L numa frase, mal aí é um advérbio.
Toda vez que eu tiver mal com U numa frase, mal aí é um adjetivo. Pedro fez mal com L ou mal com U em não participar da reunião? Pedro fez mal em não participar da reunião. Vamos trocar pela expressão bem ou bom. Pedro fez bom em não participar da reunião ou Pedro fez bem em não participar da reunião? Pedro fez bem em não participar da reunião. Então, se Pedro fez bem, o contrário de bem é mal com L. E mal com L na frase, ele é um advérbio de modo. Mal com U na frase é um adjetivo e mal com L na frase é um advérbio. Resumindo, eu sempre vou escrever mal com L quando eu puder trocar pela expressão bem. Eu sempre vou escrever mal com U quando eu puder trocar mal com U pela expressão bom. Fica aí uma dicasinha, mas lembrando que na frase, mal com L tem a função de advérbio de modo e mal com U tem a função não de advérbio, e sim de adjetivo. Ok, pessoal? Então, a gente tem o advérbio, que é aquela palavra que na frase tem a função de se comunicar com o verbo, oferecendo ao verbo circunstâncias. Circunstâncias essas que podem ser de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, intensidade, de negação. Vimos na tabelinha lá atrás quais podem ser esses advérbios. Tem algo que é importante lembrar, que os advérbios de intensidade, eles também podem intensificar o sentido de um outro adjetivo ou de um outro advérbio de modo. Então, os advérbios de intensidade mexem, intensificam o sentido do adjetivo e de outro advérbio. E vimos na sequência como aplicar mal com U e como aplicar mal com L. Mal com L na frase tem a função, é classificado como advérbio de modo, e mal com U na frase é classificado como adjetivo. Eu escrevo mal com U quando eu posso trocar pela expressão bom. Eu escrevo mal com L quando eu posso trocar pela expressão bem. E aí, pessoal, hoje ficamos por aqui. Nós vamos agora para a nossa atividade no livro, para que a gente possa colocar em prática o que a gente compreendeu. E aí, na próxima aula, a gente conversa um pouco mais sobre advérbio, tá bem? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.